Nossa, a professora Betânia, que é uma estudante da Unir, ela está fazendo um projeto específico que envolve aqui a ideia de história oral de uma forma geral, mas que nós vamos focar na questão da memória. Por que da memória? Já vamos falar sobre isso, já vamos explicar sobre essa situação, o que é esse trabalho, ou o que são essas atividades que nós vamos fazer, ok? Espero que vocês estejam conseguindo ver os slides aí. Dá de ver sim, pode continuar. Foi lá desde onde realmente... Aqui. Vamos lá então. Antes de tudo, deixa eu lembrá-los aqui de novo. Cadê? Aqui. Tá, então aqui, ó. História, né, o projeto, o nome do projeto é História, Memórias Educacionais e Diálogos Interculturais no contexto escolar da fronteira Brasil-Bolívia. A ideia desse projeto, então, é trabalhar com as memórias que vocês têm das atividades produzidas dentro da sala de aula. Professor, nós não estamos na sala de aula, não tem problema. Você pode trazer as memórias de outros períodos de vocês dentro da sala de aula. Pode ser no início do ano passado, pode ser dos anos anteriores, antes de vocês irem para o Simão Bolívar. Tá? O que importa é vocês trabalharem a ideia de memória. Então, o que é memória? Vamos lá. Se bem me lembro, né, aquela história de lembrança, né, a vida não é o que a gente viveu, e sim o que a gente recorda. E como recorda para contá-la. É a frase de Gabriel Garcia Marques. Tá? Ou seja, a vida não é só o que a gente viveu, mas como a gente lembra disso e como a gente conta o que a gente viveu. Toda memória tem uma história. Como você faz aí para alguns. Quem foi Getúlio Vargas? Né? O que foi o dia D? Ou como falou o Pedro aí, né? O que foi a Operação Surumu? Conta aquela vez que você era pequeno e foram de Fordinho para São Paulo, e aquela outra vez que pegou fogo na máquina de café. Você pedindo para o vô, para o pai, para a mãe contar histórias de como eles chegaram em tal região, ou, por exemplo, como chegaram aqui em Rondônia, o que vieram fazer aqui, por que vieram para cá, as necessidades da família, tudo isso daí vai contar um pouco da sua história e da história da sua família de uma forma geral. Né? E os olhos embaçados do avô se iluminam. Por quê? Quando a gente pede para alguém contar uma memória, é contar a sua própria história, então a gente fica feliz com isso. Ele endireita as costas, né? E como se inflasse o peito, cheio de histórias prontas para ganhar vida, conta para os mais novos suas lembranças de outros tempos. Gente, deixa esses papos para depois. Vocês usam esses papos aí depois no WhatsApp entre vocês, tá bom? Aqui o chat não é para isso. Vamos lá. Os seus conhecimentos não vão morrer com ele. Há pessoas interessadas em suas vivências, em conhecer como foi sua vida. Por que você não escreve essas histórias? Assim todo mundo pode saber o que aconteceu. Na escola ali um livro em que a Ilka fez isso, aí você vai contar histórias, e alguém contou a própria história, né, a chamada autobiografia. Por que os avós não escrevem? Primeiro, talvez porque não tenham um interesse. Segundo, porque talvez não tenham instrução ou apoio significativo para isso. E querendo ou não, para você escrever e publicar algum tipo de livro, você precisa primeiro de interesse, você precisa de interesse de público e interesse de editora, seja ela virtual ou impressa. Então, muita coisa, ela acaba ficando mais com a nossa forma de contar oralmente as histórias. E aí nós temos que usar a memória para isso. A minha história começa há muitos anos atrás. Atrás de onde? Podem perguntar vocês, né? Eu respondi, atrás de hoje, ontem, antes de anteontem, longe da minha memória, lá é o tempo e o espaço da minha infância. Eu vou morrer um dia porque tudo que nasce também morre. Bicho, planta, mulher, homem.
mas as histórias podem durar depois de nós, né? Basta que sejam postas em folhas de papel e que suas letras mortas sejam ressuscitadas por olhos que saibam ler. Talvez os seus avós não queiram escrever, ou não possam, ou não saibam escrever um livro. Mas talvez vocês, ouvindo as histórias dos avós, dos tios, dos pais, resolvam registrar isso como um livro. Se para outros lerem, ou para vocês guardarem, não sabemos. Mas o que importa é registrar. Alguém algum dia pode ler e se interessar por isso e publicar, talvez? A gente não sabe, mas isso pode acontecer. É uma das ideias desse projeto. Há situações em que a memória se apresenta por meio de perguntas que fazemos ou que fazem para nós. Em outras, a memória é despertada por uma imagem, um cheiro, um som. Quem é que já ouviu uma música e lembrou de um acontecido? Fala assim, nossa, essa música me fez lembrar de fulano de tal que a gente fez naquele dia. Nossa, essa música me fez lembrar de um livro que eu estava lendo. Puxa vida, esse cheiro me lembra a casa da minha avó. Esse cheiro de rio me lembra o sítio do meu avô. Um cheiro de cupuaçu me lembra a casa que eu morei em tal lugar. Não, tranquilo, Bruna. Tranquilo. Tá? Depois eu vou postar o vídeo lá no Classroom. Tá? Então nós temos a lembrança muitas vezes estimulada por coisas externas. Não precisa só eu ficar lá, ai, o que eu fiz, como que foi aquele dia, que foi? Às vezes você tentar forçar a memória, não vem. Mas alguma música, alguma coisa que parece aquilo que a gente quer lembrar, faz despertar na mente da gente, assim, opa, era isso que eu estava querendo lembrar. De onde vem nossa necessidade de lembrar? Ou por que a lembrança se impõe até mesmo quando não temos intenção de recordar? A aceitação dessa ideia nos leva a encarar a poética sugestão de Walter Benjamin. A memória não é um instrumento para a exploração do passado. É antes o meio, ou seja, ele é o meio pelo qual se explora o passado, não um instrumento. É o meio onde se deu a vivência, assim como o solo é o meio fértil no qual as antigas cidades estão soterradas. Quem pretende se aproximar do próprio passado, soterrado, deve agir como um homem que escava. Quer um exemplo disso? Se você parar para pensar e falar que hoje a cidade de Roma, a atual cidade de Roma, está em cima de outras 3 cidades romanas, como assim, professor? A cidade foi reconstruída 4 vezes. Ela foi construída uma vez, aí teve invasões, construíram outra no lugar, aí tiveram outras guerras, outras reformas, com o passar do tempo, queda do Império Romano, coisa e tal, elas foram sendo meio que soterradas e outras foram construídas logo acima. Tanto é que o metrô romano, ele não vai em linha reta, justamente para contornar possíveis pontos da história romana que estão soterrados, para não destruir. Olha só, memória. Pois é, Roma é 4 vezes Roma. Ela já foi reconstruída em cima de Roma. Tem mais coisa, tem tanta coisa embaixo de Roma que não dá para saber quanto a gente pode encontrar lá. É lógico que ninguém vai destruir a cidade atual só para escavar, para buscar a história. Mas se algum dia você precisar, ou alguém lá dentro precisar fazer alguma obra que envolva escavação, essa escavação vai demorar demais, porque eles vão ter que ficar cavucando devagar para proteger e preservar os itens históricos que estão soterrados ali. A nossa memória muitas vezes é igual. Às vezes a gente tem que fazer uma busca minuciosa, protegendo outras coisas para que a gente não esqueça uma em detrimento da outra. É como se fosse uma escavação arqueológica a nossa memória. Né? Aproxima-se dos ausentes, compreender o que se passou, conhecer outros modos de viver, outros jeitos de falar, outras formas de se comportar e representam possibilidades de entrelaçar novas vidas com as heranças deixadas pelas gerações anteriores. Olha só, um negócio meio romântico na memória. Um negócio chique a nossa memória. As histórias passadas por meio de palavras, gestos, sentimentos podem unir moradores de um mesmo lugar
e fazer que cada um sinta-se parte de uma mesma comunidade. Isso porque a história de cada indivíduo traz em si a memória de um grupo social ao qual pertence. Esse encontro, né, como afirma Ecleia Bose, é uma experiência humanizadora. Ah, professor, meu vizinho não tem nada a ver comigo. Os gostos dele são diferentes, a vida dele é totalmente diferente da minha. Mas vocês não estão na mesma região? Não moram no mesmo bairro? Na mesma rua? Uma casa do lado da outra? São histórias diferentes, mas cujo conjunto de memórias faz com que vocês se encaixem no mesmo grupo social ali vivendo. Quem foi que disse que um grupo social é feito pelo mesmo padrão de memórias? Pois assim a vida não teria graça. Cada um tem suas memórias particulares. Alguns têm memórias de brincadeiras, subidas e quedas de árvore. Outros têm memórias de brincar dentro de eixos de caminhão. Jogar futebol na rua asfaltada, todo esburacado, esfolando o pé. Correr atrás de pipa no meio do mato. Jogar bolinha de gude, né, peteca. Brincar de taco, de bets. Corri aquela mata do Fátima todinha quando era moleque. Pois é uma memória. Já pensou quando você tiver seu filho não quiser sair da frente do computador ou do celular, talvez como vocês hoje, não sei, e fala assim, filho, na minha época, que não tinha computador, a gente corria esse matagal todinho brincando de esconde-esconde e pega-pega. A gente dava a volta no pasto, lá longe, só pro cara não pegar a gente. A gente subia na árvore mais alta para ficar bem escondidinho, ninguém vê a gente. Nossa, a gente jogava futebol, nosso time na rua era o melhor. E aí o filho vai perguntando por quê, e você vai rememorizando, você vai trazendo as histórias, isso vai impressionando as novas gerações. As suas histórias vão talvez servir de exemplo para gerações futuras. Talvez de exemplo do que fazer ou do que não fazer. Muitas vezes a gente traz exemplos negativos e fala assim, nunca faça isso, porque isso trouxe péssimas recordações para mim. Isso trouxe consequências das quais eu não gostei. A memória pode ser usada também para você conscientizar as pessoas do que está sendo feito ou não feito, de acordo com a experiência que você vivenciou. Então, quando você sentar lá perto do seu avô, eu vou falar assim, filho, aquela história... Vou contar uma história para você de quando eu tinha 13 anos. Assim, de novo, vô, deixa ele contar. Isso faz ele feliz. E sempre vai ter um detalhe que você não prestou atenção da primeira, da segunda, da terceira, da quarta vez, que você vai falar assim, peraí, isso aí eu não lembrava não. Eu não tinha reparado nessa parte da história. Sempre tem alguma coisa nova em memórias repetidas. É devido à miscigenação no Brasil, essa mistura sanguínea de DNA, de genética, que é possível dizer que o nosso país possui uma identidade cultural muito, mas muito variada. A cultura brasileira possui uma grande variedade, e isso se dá por conta da miscigenação. A seguir, você verá o que é a miscigenação e como ela aconteceu em nosso país. Então, a definição de miscigenação é o cruzamento de raças humanas diferentes. Esse processo também é conhecido como mestiçagem ou caldeamento. Pode-se afirmar que ele é uma evolução do homem. Por que seria uma evolução do homem? Se a gente for analisar, estudos científicos já comprovaram que se você pegar uma flor e semear ela com o mesmo pólen que ela tem, você pegar o pólen dela e cultivar ela com aquele pólen, a próxima flor que nascer vai ser mais mirradinha, vai ser mais fraca. Por quê? Não houve mistura genética. A mistura genética fortalece o ser humano, fortalece o ser vivo de uma forma geral. Então, a mestiçagem produz homens geneticamente mais fortes, mais resistentes a uma série de coisas. O mestiço, então, é um indivíduo que nasce de pais de raças diferentes, ou seja, que apresentam constituições genéticas diferentes, como nós falamos nos nossos casos aqui, indígena, europeia, africana, asiática, em alguns casos, quando não tudo junto. De uma forma mais geral, as pessoas consideram a miscigenação a união de brancos e negros, brancos e amarelos, no caso dos asiáticos,
e entre amarelos e negros, ou seja, a união de grandes grupos de cor em que a espécie humana se divide, e que são popularmente conhecidas como raças. Atualmente, não existe nenhum grupo humano racialmente puro, pois as populações contemporâneas são resultado de um longo processo de miscigenação. Como eu falei, não existe um branco no Brasil, por mais branco, cabelo loiro, olhos claros que seja, que não tenha pelo menos 1% de DNA negro ou indígena, quando não os dois. No Brasil, quando falamos da história, é impossível não falar dessa miscigenação, como nós tratamos agora. Os ancestrais indígenas do Brasil caracterizavam-se mais pela diversidade do que pela homogeneidade, ou seja, mistura entre as tribos. Já os portugueses vinham de um processo de mestiçagem secular e variado, mestiçagem entre povos europeus, ou mesmo entre povos europeus e um pouco ali daquela região de Portugal e Espanha que estava dominada pelos árabes muçulmanos. Houve sim mestiçagem entre eles também. Deste processo podemos destacar contribuições dos fenícios, gregos, romanos, judeus, árabes, visigodos, mouros. Vamos corrigir aqui, ó. Esses mouros aqui e árabes são basicamente os mesmos, tá? Celtas e escravos africanos. Em aproximadamente 15 gerações, do século XVI ao XVIII, foi formada a estrutura genética da população brasileira a partir da mistura entre africanos, portugueses e índios. Essa mistura deu origem a 3 tipos fundamentais de mestiços. Os mulatos, né, que é a mistura entre brancos e negros. Os povos... cadê? Os mulatos constituíram a economia litorânea brasileira e também o desenvolvimento de sua vida urbana. Os caboclos ou mamelucos, como são conhecidos, eram mestiços brancos e índios, né? Mestiçagem de brancos indígenas chamada de mameluca ou cabocla, né? E povoaram o interior e seguiram em direção ao oeste. E os cafusos, que era a mistura entre índios e negros. Eles eram uma minoria e povoaram algumas partes da região norte, onde nós estamos, e nordeste. Os povos indígenas, né? Antes do descobrimento, os índios já habitavam o território e haviam, né, vários grupos indígenas espalhados por todo o Brasil. Entre os principais temos os Carajá, Bororo, Caigangue e Yanomami. Antigamente, a população indígena era cerca de 2 milhões de pessoas. Esse número é questionável. Tem estudiosos que dizem que chega próximo de 5 milhões, é o qual eu, como historiador, prefiro trabalhar, porque não existe uma contagem oficial, é uma estimativa. E para um país do tamanho do Brasil, contar apenas com 2 milhões de pessoas, por mais que aqueles povos indígenas não tivessem uma população tão grande, eu não acredito que seriam apenas 2 milhões de pessoas. Eu entendo como muito mais. Já os povos africanos eram negros escravos que sofreram migração involuntária, eram capturados e trazidos para o Brasil, principalmente entre os séculos XVI e XIX. Nessa época, desembarcaram milhões de negros africanos que vieram como escravos para trabalhar no cultivo da cana-de-açúcar e do café. E os imigrantes europeus e asiáticos, né? Os primeiros que chegaram no Brasil foram os portugueses, em seguida italianos, espanhóis, alemães e japoneses. E aí depois você acrescenta alemães, poloneses, chineses. Mas esses primeiros são os que tiveram em maior quantidade, inclusive que geraram colônias específicas desses povoamentos aqui no Brasil. Alemães em Santa Catarina, japoneses em São Paulo e no interior de São Paulo, italianos em São Paulo e no interior de São Paulo, franceses no Rio de Janeiro, espanhóis e portugueses no Rio de Janeiro, também portugueses em São Paulo, bairro da Moca, por exemplo. Você tem uma grande concentração de povos que acabam se unindo ou se juntando junto aos seus semelhantes para viver num país diferente. Assim como, por exemplo, se for visitar Los Angeles, nos Estados Unidos, ou São Francisco, você vai encontrar bairros onde tem comunidades brasileiras ou latinas. Por quê? Eles já são um povo estranho dentro de uma outra nação. Então, para não sofrerem tanto, eles acabam se juntando numa mesma região. Grande parte deles eram imigrantes europeus, né?
mas houveram também asiáticos, onde podemos destacar japoneses, sírios e libaneses. No nosso caso de Guajará-Mirim, libaneses, alemães, gregos, né, são os principais que vieram daquelas regiões. Vamos lá. Dentro dessa proposta, desse projeto, na próxima aula, nós vamos trabalhar a questão do se autoconhecer, né? Quem eu sou, como eu me identifico. Eu sou negro, eu sou branco, eu sou mulato, eu sou mameluco, eu sou a mistura disso tudo. Né? Nós vamos trabalhar isso aqui na nossa próxima aula. Tá? Eu vou deixar previamente aqui já marcado para a gente fazer esse encontro entre 5 e 5 e meia. Não é o que vai durar muito tempo. É algo simples, tá bom? Aí eu vou fazer uma apresentação minha aqui, quem sou eu, de onde eu vim, algo simples para vocês terem uma ideia de como pensar e de como responder o questionário que eu quero elaborar para vocês através do Google Forms, ok? Alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade? Um de cada vez? Eita, que silêncio. Pessoal, vocês conseguiram entender a ideia da miscigenação? A ideia da presença dessa multiplicidade de culturas, de genética, de costumes que forma a sociedade brasileira, que forma a nossa sociedade rondoniense. E, no caso aqui, a nossa sociedade guajaramirense. Não adianta falar assim, eu sou guajaramirense, eu sou perfeitamente branco, eu sou perfeitamente negro, eu sou perfeitamente índio. Poucos são os que vão falar, eu sou isso apenas. A maioria deles, indígenas. Mas a maioria de nós que não somos naturalmente indígenas, ou somos apenas descendentes indígenas, mas não somos declarados indígenas, não somos nada disso, nós temos sim um pouco de cada um deles dentro do nosso sangue. Se não daqui, de outros estados. No meu caso de São Paulo, tem gente que pode ser do Mato Grosso, pode ser do Acre, Amazonas, Pará. Depende de onde sua família veio, depende de onde você veio, depende de onde vieram os seus antepassados, porque você pode ter nascido e ser criado aqui. Mas talvez os seus pais, os seus avós tenham vindo de outros lugares. Talvez os seus avós, os seus bisavós tivessem vindo lá no primeiro ciclo da borracha, ou no segundo ciclo da borracha, durante o período de construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, ou durante o período de construção das linhas telegráficas, que é a região da BR-364. E, a partir desse momento, fixaram-se no estado de Rondônia, no que veio a ser estado de Rondônia, e formaram suas famílias por aqui, agregando um pouco dessa cultura amazônica, aquela cultura que ele já trazia de outras regiões. Ok? Então, por hoje é só. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Interromper a gravação.